Você já se sentiu perdido? Como se você não pertencesse a lugar nenhum? Como se você não se encaixasse em lugar algum, não importa quantas pessoas você tem ao seu redor? Nesse vídeo hoje eu vou te falar por que você sente esse sentimento. E eu vou te mostrar como que você pode voltar a ter esse sentimento de se pertencer e se sentir em casa. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender nesse vídeo como voltar para casa. A nossa palavra vai estar lá em Lucas 15:18, que vai falar assim: Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti. O que é esse versículo? O que está acontecendo nessa passagem e por que a gente vai usar ele para falar de casa? Esse versículo aqui, ele vai falar sobre a volta do filho pródigo para casa. Gabi, não conheço muito bem a Bíblia, não conheço essa história. Ok. Basicamente o que acontece é o seguinte: tinha dois jovens. Um deles decidiu pedir a herança mais cedo. Ele estava revoltado e falou: pai, eu quero a minha parte da herança, que eu quero viver minha vida, e é isso. Então eu quero que você me dê a minha parte da herança agora para que eu possa gastá-la agora. E o pai deu a parte da herança para ele e ele decidiu gastar a herança da maneira que melhor conviesse a ele. E ele gastou com bebidas, com comidas, com festas. E quando ele se viu, ele já estava começando a ficar sem dinheiro. E na verdade não estava começando a ficar sem dinheiro, ele havia acabado com toda a herança dele. E por conta disso ele teve que ir trabalhar em uma fazenda, né? E ele dava comida aos porcos. E certa vez ele estava com tanta fome que ele desejou comer aquilo que ele estava dando para os porcos. Então imagina assim, é um cenário extremo mesmo, onde ele era rico, onde ele era muito bem, onde ele tinha uma vida muito boa. Ele decidiu, por uma escolha imprudente, ele decidiu gastar toda a fortuna dele com bebidas, com comidas e com festas. E acabou com a herança dele. E ele chegou ao ponto de desejar comer aquilo que os porcos estavam comendo. Então, nesse ponto, ele falou: por que eu tô fazendo isso? Meu pai, os servos dele comem melhores do que muitas pessoas. Então, quer saber? Eu vou voltar para casa e falar: pai, eu pequei perante ti e perante Deus. E eu não mereço mais ser chamado seu filho. Então, eu peço para que você me torne servo, né? Então, ele pensou assim: não, eu vou chegar e eu vou me humilhar e eu vou falar como eu estava errado, né? E quando ele chega em casa, o pai dele se alegra, porque ele falou: meu filho que estava morto agora vive. Então ele estava naquele momento onde até mesmo ele sabia que ele tinha uma casa, ele tinha um pai para quem voltar, mas ele se sentiu sem chão. E naquele momento ele falou: eu vou voltar e falar que eu pequei, eu não mereço mais ser chamado de filho, e eu prefiro ser servo do que continuar aqui nesse lugar. E o que acontece é que muitas vezes a gente se sente perdido na nossa vida. A gente começa a trabalhar, viver as nossas vidas e sente simplesmente aquele vazio, falando: por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? O que me trouxe até aqui, né? Pra onde que eu vou? E sabe aquele sentimento de se sentir perdido, de se sentir vazio? Quando você tá cercado de pessoas, quando a sua vida tá dando super certo, você simplesmente sente que você tá vazio. Tipo, não tem sentido, nada tem sentido. Eu vou falar pra você o que é esse vazio. Esse vazio é a falta de pai na sua vida. Nós só reconhecemos a nossa vida, ela é verdadeiramente livre quando reconhecemos a nossa filiação em Deus. Então, foi bem interessante, porque hoje mesmo eu fui em um evento maravilhoso e nesse evento a gente falou a respeito da paternidade. Como a paternidade é muito importante, não somente a paternidade com o nosso pai terreno, mas com o nosso pai do céu. E muitas vezes o seu pai, a sua mãe, a sua família, seus parentes, as pessoas mais importantes pra você, as pessoas que você mais ama, elas vão te rejeitar, elas podem te abandonar, elas podem te decepcionar. Mas há um que nunca te abandonou, que ele sempre soube da sua existência, ele sempre estava lá com você, nos momentos bons e nos momentos ruins, nesses momentos de vazio, naqueles momentos que você não conta pra ninguém. Aquelas coisas que só você sabe, mas não é só você que sabe, é você e Deus. Então, essa parábola, ela vai falar sobre a volta para casa. E a pergunta é: como voltar para casa? Então, basicamente, em 3 passos simples, eu vou te explicar como voltar para casa. Eu acredito que esses passos, eles se assemelham muito ao que a gente sempre fala por aqui, porque eu vou ser bem sincera com você, é simples. Eu sei que às vezes a gente fica pensando assim: não, mas olha, você não sabe o que eu fiz, Gabi. Gabi, você não sabe os caminhos que eu andei e as coisas que eu tive que fazer. Você não sabe, se você soubesse, você não ia me perdoar. E
Esse é o ponto. Eu não preciso saber. As pessoas que estão ao seu redor não precisam saber. Quem precisa saber é Deus. Gabi, mas Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir da boca do filho dele. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá, em 3 passos simples para você voltar para casa. Primeiro passo de tudo é fazer uma oração simples. Falando, Pai, eu pequei contra Ti, pequei contra o Senhor. E eu não mereço mais ser chamada de filha. Mas eu reconheço, Paizinho, que o Senhor é meu Pai. Eu sei que não importa o quanto eu erre, o Senhor vai continuar me amando e... eu sei que eu errei, mas eu tô aqui. Então é uma oração simples, é uma oração bem sincera. É uma oração de quem realmente admite que errou, alguém que pecou, mas que é alguém que tá querendo voltar pra casa. Então o primeiro passo de todos é ore e peça ao Senhor. O segundo passo é o arrependimento. Então você vê no livro, no versículo que a gente trouxe, que o filho pródigo, ele fala, Pai, pequei contra Ti, pequei contra o Senhor e pequei contra Deus, e não mereço mais ser chamado de filho. E contra toda a lógica, contra toda a razão, e até contra toda a emoção, que o pai tinha todo o direito de falar, não, você não é mais meu filho, porque você me traiu, porque você me desonrou, porque você não deveria ter feito isso, porque você foi ingrato. Ele poderia ter feito isso. Contra toda a lógica, ele amou o filho pródigo. E é exatamente isso que Jesus faz na nossa vida. É exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Contra toda lógica, contra toda razão, Ele nos ama. Então não importa os caminhos que você percorreu, o Senhor vai sempre amar você. O Senhor vai estar sempre do seu lado. O ponto é, você quer ficar perto de Deus? Você quer estar próximo a Ele? E daí a gente volta pro mesmo assunto, Gabi, mas não faz sentido isso, Gabi, porque você não sabe os caminhos que eu tive, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o quão errado eu fui, quantos pecados eu fiz, quantos pecados eu cometi. Mas eu acho que é bem engraçado isso, porque nós pensamos assim, não, eu errei demais, eu não vou conversar com Deus. E esse pensamento é a mesma coisa que você pensar assim, não, eu tô sujo, eu não vou tomar banho, porque eu tô muito sujo, como que eu vou tomar banho? Eu tô sujo. É um pensamento que não faz muito sentido. Eu sei que na nossa cabeça a gente pensa, não, eu preciso merecer Deus, eu preciso agradar a Deus. E de fato a gente pode agradar o coração de Deus. Só que não tem nada que a gente possa fazer pra merecer o amor dele. Não tem nada que a gente faça pra merecer ser mais amado ou menos amado. Mas podemos agradar o coração do Pai. Então, eu quero que da próxima vez que você pense, e eu não tô brincando, eu tô sendo bem sincera, esse é o terceiro passo, tá bom? O terceiro passo é, da próxima vez que você pensar, pequei demais, não vou falar com Deus, lembre-se de que quando você tá com a mão suja, você precisa lavar ela. E a mesma coisa com a sua vida, quando você peca, quando você comete erros, você precisa de Deus, não é algo tipo, ai, eu não mereço, não é sobre isso. Se você quer ser limpo, se você quer, de fato, ter os seus pecados perdoados, se achegue a Deus com uma oração de arrependimento, com uma oração com um coração sincero. E esses são os 3 passos. Então, primeiro faça a oração, né? Pedindo a paternidade de Deus. O segundo é reconheça o seu erro, se arrependa. E a terceira é lembre-se que quando você está sujo, você precisa ser lavado. Quando você está sujo, quando você tem pecados, você precisa de Jesus, porque Ele é o único capaz de nos limpar o nosso coração, e não somente isso, mas nos amar assim como ninguém pode fazer, nos amar como somente Ele nos ama, tá bom? Então hoje a mensagem é simples, e esses pensamentos, eles vêm, não importa quanto tempo na fé nós tenhamos na fé. Ai, nossa, eu tenho 1 ano na fé, então é normal eu sentir isso. Ai, eu tenho 10 anos na fé, eu não posso sentir isso. Ah, não, mas eu tenho muita experiência com Deus, eu não posso sentir isso. Esse sentimento de rejeição, esse sentimento de não merecimento, ele vai vir a todos os momentos, em todas as fases da nossa vida. Então nós não podemos limitá-los a um tempo ou a uma intensidade. O ponto é, nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, mas nós também somos um espírito. Nós não precisamos responder a esses sentimentos, a essas emoções, mas nós sentimos elas. O que nós podemos fazer é trazer para o Senhor, Pai, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu tô aqui, eu não tô aguentando, eu tô me sentindo, Pai, eu tô me sentindo perdida. Senhor, em nome de Jesus, preenche esse vazio no meu coração. E é exatamente essa oração que eu quero fazer hoje. Então eu te convido a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui nessa manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que nesse momento e nesse dia, Senhor, o Senhor venha com a sua paternidade ao coração de cada um que está ouvindo essa palavra e de cada um que chegou até aqui nesse vídeo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor preencha de tal maneira, Pai, que
nenhuma pessoa, nenhum sentimento, nenhum amor e nenhum relacionamento pôde fazer nas nossas vidas. Deus, esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de não merecimento, Senhor, esse sentimento de estar perdido, esse vazio que habita no coração de todos nós, Papai, pela falta da Sua presença, Senhor, seja preenchido nesse dia pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, vem sobre nós nesse dia, Senhor, com o amor de Pai que somente o Senhor tem, Papai. Deus, em nome de Jesus, nesse dia, faça-nos nos sentirmos amados, Senhor, e nos lembrar, Pai, daquele momento em que ninguém sabia da nossa existência, mas mesmo assim o Senhor nos amava. Pai, nós somos como filhos pródigos e nesse momento, Senhor, nós voltamos para casa, Senhor, e reconhecemos, Senhor, a Sua paternidade nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, Espírito Santo, vem sobre cada coração, enchendo eles com o Seu amor e com a Sua verdadeira paternidade, em nome de Jesus. Que bom que você esteve até aqui no colo do Pai. Amanhã a gente vai ter mais um encontro e a gente vai estar junto de novo. Então, não esquece. E se por acaso você tem dificuldade com a Bíblia, você tem dificuldade em fazer devocionais, até mesmo se conectar com Deus verdadeiramente, você quer dar esse próximo passo, você quer se aproximar mais do Senhor e você quer sentir essa paternidade verdadeira do Senhor, conhecer, ter um relacionamento mais íntimo e mais próximo do Senhor, nós temos um treinamento e temos um convite para você. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, eu quero, escreve aqui nos comentários, eu quero que a nossa equipe vai entrar em contato com você para que você faça parte disso. E ei, calma, é um treinamento gratuito, então coloca aqui nos comentários eu quero, que a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã.